A gente tem decisão de colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Assim, tem três que chamam bastante atenção. A tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, não pode mais falar com o Eduardo Bolsonaro e também não pode mais divulgar entrevistas ou dar entrevistas para a internet. Ou seja, ele não poderia vir aqui no Flow, mas ele pode falar com a TV, o que cria toda uma coisa esquisita, porque no fim a própria TV coloca isso na internet, não sei o quê. Vamos lá, são três coisas que o Bolsonaro não pode falar com o filho, ele não pode falar com a imprensa na prática e ele tá de tornozeleira eletrônica. Tu acha que tá na medida isso daí? É outro caso que tem um monte de confusão, um monte de elemento e um monte Como de todos, né? alopragem. Não, porque está acontecendo uma coisa grave. A família Bolsonaro está usando o tarifaço para falar, olha, vocês absolvem Jair Bolsonaro, ou vocês aprovam a anistia, que aí a gente atua para baixar a tarifa, etc. Bom, aí você tem um argumento, né, de pelo menos em tese, né, indício de coação no curso do processo. E o Eduardo foi aloprando cada vez mais, foi fazendo ameaças mais explícitas a ministros do STF, a Procurador-Geral da República e a policiais federais. A ameaça que ele fez em vídeo a policiais federais é gravíssima. Quer dizer, ele fala, cachorrinho da Polícia Federal, tá, se eu souber quem é você, vou mexer aqui, não sei o quê. É um trabalho de intimidação. Aprendeu com o pai, né? Eu até citei um exemplo do Jair Bolsonaro, na época que o Flávio era investigado, de ele tentar intimidar ali um membro da cúpula do Ministério Público do Rio de Janeiro, insinuando que tinha um filho envolvido num tráfico internacional de drogas e tal. E foi até muito boa a nota do MP do Rio naquela época, porque eles reagiram assim, olha, não tem nenhum processo nesse sentido aqui, se o presidente tem uma denúncia, ele pode apresentar. E, tal. E aí o Bolsonaro amarelou, como sempre, né? Ele queria só intimidar. Então, voltando, você tem elementos para configurar em tese, porque quando você faz medida cautelar, basta que haja indícios, a coação no curso do processo. Então, assim, dá para defender... porque essas questões envolvem interpretação de dispositivos legais que existem. Então, você tem que ver o que está escrito no dispositivo. E existe o dispositivo ali que realmente prevê medidas cautelares em casos assim. Você tem que só aplicar ali a circunstância específica. Então, você tem uma margem de interpretação. É que nem no futebol. É aquela falta, podia dar cartão, mas podia não dar. Aí depende. Então, assim, que a família Bolsonaro deu margem para ser enquadrada e para tomar uma medida cautelar, deu. Só que aí Alexandre de Moraes, na hora de aplicar, aí ele também alopra, entende? E o que aconteceu? Na época da Lava Jato, os ministros do STF eles atacavam muito as prisões preventivas, que eles chamavam de alongadas, mesmo que houvesse denúncia. Hoje eles fazem prisão preventiva, são contraditórios, sem denúncia. E aí eles ficaram defendendo muito que era melhor impor medidas cautelares diversas da prisão, como é previsto no texto legal. Que é isso, tornozeleira eletrônica, proibição de conversar com outro investigado e tal, não sei o quê. Mas aí o Moraes foi e entrou num terreno muito sensível atualmente, que é o da questão da liberdade de expressão. Isso. E é muito sensível também por causa dele, né? Por causa das alopradas dele, de suspender conta inteira, por causa de postagem específica, de suspender matéria de revista. Impedir que documentários venham aconteçam. Isso, exatamente. Então, você tem 6 anos do Moraes tensionando esse ponto, né, do debate público. E aí ele... Nossa, já tem 6 anos, né? 6 anos, cara. 2019, abertura do primeiro inquérito. E a censura cruzou, foi naquele mesmo ano. Então, assim, quando você prende preventivamente, que é a prisão na fase de investigação, você prende para garantir que não vai ter destruição de prova ou coação de testemunha, intimidação da autoridade envolvida no processo, para defender a ordem pública, a aplicação da lei penal, para evitar uma infração que vai atrapalhar tudo. Quando você prende o cara fica na cela, o cara não tem acesso à rede social. Então tá resolvida a questão. Só que ele não quis prender. Ele poderia prender, ia ser criticado, ia ser contestado, e tem margem de interpretação para dizer, é demais e tal. Então, assim, ele não tem o peito para prender e não quer, ao mesmo tempo, que ele fique completamente solto. E aí ele vem numa solução intermediária que gera uma confusão maior ainda. Entendeu? Porque ele fala assim, então você não pode usar a rede social, e aí ele fala isso na primeira decisão, né, que censura então, o cara tá livre, não tá preso, ele tem que ter direito de falar, e existe uma legitimidade nesse argumento. Verdade.
Aí o Bolsonaro vai dar um discurso na Câmara dos Deputados, a imprensa repercute, os aliados dele botam na rede social e tal. O Moraes faz mais uma decisão para dizer que não... que tem uma ordem, né? Não sei se foi antes ou depois do discurso, ele soltou um puxadinho da decisão anterior, mostrando que ele não fez a decisão completa, para dizer que entrevistas também não poderiam ser repercutidas nas redes sociais. Mas é uma decisão horrível. Uhum. É uma decisão muito imprecisa. Então não fica claro, peraí, pode entrevista, mas não pode ir para a rede social. E hoje em dia, não tem como mais é que você isso, vai né? controlar esse mundo digital? O cara dá uma entrevista, se ele é uma pessoa relevante, se ele é um protagonista do debate público, como é o Jair Bolsonaro, a entrevista vai para a rede social, com certeza. E aí ficou uma coisa vaga, que foi péssima, né? Aí veio o discurso do Bolsonaro na Câmara, repercutiu e tal. Aí o Moraes foi e deu mais uma decisão para 24 horas para a defesa explicar por que ele descumpriu a medida cautelar. Aí como assim descumpriu? Você proibiu rede social. Eu saí na rua, fui lá, encontrei pessoal, falei, filmaram, não fui eu que publiquei, foram os outros que publicaram e tal. Então a defesa fez alegações legítimas. E aí o Moraes, diante de uma saraivada de críticas, também não teve peito para dizer descumpriu, vai para cadeia, que quando você descumpre medida cautelar tem uma previsão legal para você prender. Ele falou, não, foi um descumprimento isolado, que é uma saída, que é uma saída ainda mais grotesca, né? Não, descumpriu sim, né? Porque ele não quer dar o braço a torcer, mas tipo, não vou prender não, vou aliviar dessa vez. Mas não está valendo entrevista. E aí, cara, eu fiz um artigo crítico dizendo que a argumentação de Moraes é mais sofrível que o seu português. Porque foi aquela decisão que ele botou, a justiça é cega, mas com I, não é tola. Quer dizer, ele estava querendo afetar esperteza, inteligência e errou o português, né? Foi terrível. Depois eles tentaram consertar, mas deixaram vários outros erros. Tem a crase toda errada na decisão, uns 3 ou 4 usos errados de crase. Pessoa muito despreparada, intelectual, técnica e emocionalmente, para ter um cargo de tamanha responsabilidade e exercer um julgamento tão sensível para o país. E o próprio protagonismo que ele mesmo deu para ele mesmo, né? Exato. O cara, ele tá... A sensação que tem é de que é ele que manda. Pelo menos assim, a galera fica... Eu fico vendo e trocando ideia com os meus aqui, e a sensação é mais ou menos essa. Bom, tem aqui mensagem das pessoas, vamos ver. Essa daqui é só para puxar teu saco, ó. Vai lá. Anônimo mandou R$20. Felipe Moura Brasil é um profissional muito competente e comprometido com a verdade. Parabéns. Boa. Obrigado. E aí tem outra aqui agora. William mandou R$10. Considerando o cenário atual da política no Brasil, temos algum político ou grupo político que mostra coerência, seja em mandato ou atos, para podermos analisar de forma mais imparcial? E ó, família, você pode mandar a tua pergunta também, o teu comentário, pelo LivePix. O link tá aqui no QR Code, tá aí na descrição também, fica à vontade, tá bom? Olha, só antes de responder, só um comentário rápido, né? Que eu tenho escrito a respeito disso. Muitos brasileiros, eles têm uma esperança de salvador da pátria. Eles têm a esperança da mudança da sociedade, do mundo, até da vida pessoal deles. Por meio do político. E isso é muito retrógrado. Quer dizer, as pessoas precisam exercer vigilância sobre os políticos. As pessoas precisam se inteirar das informações, precisam se despir de todo esse viés tribal que faz com que elas passem pano para os membros do seu grupo, da sua patota, da sua corrente ideológica e apontem só a sujeira do lado contrário, como fazem aquelas pessoas que ganham dinheiro com isso, que faturam, monetização, parasitando a bolha do líder populista. Então, assim, uma cultura forte, ela estimula a integridade, ela constrange o poder a andar na linha, e o Brasil precisa construir isso, né? Às vezes as pessoas que gostam do meu trabalho, eles falam assim, você tinha que se candidatar, você tem que ser parlamentar, você tem que ser presidente, você tem que ser não sei. E eu percebo que elas não entendem, né? O meu trabalho é um trabalho de saneamento do ambiente cultural, e quando você estuda teoria política, você percebe que as transformações políticas, elas são consequência das transformações culturais. É que, em geral, as pessoas que só acompanham o debate político assim, superficialmente, elas só veem a superfície. Então, elas não entendem que aquelas ideias que aquele político, pelo menos, diz representar, mesmo que na prática faça o contrário, elas vieram de livros, elas vieram de autores, de colunistas, de estudiosos, das universidades.
Então, a gente mapeia isso na raiz, a gente vê essas questões estratégicas. Bom, dito isso, me perguntou se tem políticos, grupos coerentes. Basicamente, não, partido nenhum, né? Desses que estão aí, né, nenhum tem uma coerência, seja a esquerda, seja a suposta direita. Um partido novo que entrou para ser diferente, hoje ele, há muito tempo já, parasita o bolsonarismo, né? É muito difícil você ver uma crítica de membros do Partido Novo ao bolsonarismo. Alguns admitem abertamente, principalmente em privado, que todos os políticos que se voltaram contra o Bolsonaro e que tinham sido eleitos junto com ele e tais acabaram não sendo eleitos. Então o Novo não quis fazer isso, é uma estratégia. E agora, de vez em quando, né, o Romeu Zema, porque ele tem que defender o interesse de Minas Gerais, não podia defender tarifa, né? Que é só o Eduardo para fazer um troço desse. Ele falou, o Eduardo criou um problema para a direita. Aí já foi atacado pelo Eduardo e tal, porque o Bolsonaro exige a subserviência total. Mas eles não ousam criticar muito diretamente. Você acha que o principal nome do Novo é o Zema? Agora né? Porque é governador, é quem tem o maior meio de ação, é quem tem mais projeção, mas ainda não é conhecido nacionalmente. Precisa crescer, está aí lançando uma pré-candidatura. Acho que muita gente nesse campo está esperando o Bolsonaro sair do jogo sem bater de frente. Não quer perder o eleitorado mais bolsonarista e principalmente não quer virar alvo da militância virtual bolsonarista ou da família Bolsonaro, não quer perder a possibilidade de ganhar dele um apoio no futuro, se achar conveniente. Então você tem essas questões estratégicas que mostram uma frouxidão moral, vamos dizer assim, que os políticos eles não repudiam o que é errado. Eles repudiam o que é conveniente para o grupo deles. Sim. Então, não existe muita coerência, né? Você tem um parlamentar ou outro que é mais incisivo, que é mais... Você tem, por exemplo, o senador Alessandro Vieira, é um cara que já fez muitas críticas ao lulismo, fez muitas críticas ao bolsonarismo, fez muitas críticas aos ministros do STF, que eu tinha citado aqui, foi o autor do requerimento da CPI da Lava Toga, e eventualmente há discordâncias, há críticas a determinadas posturas, mas é alguém que fica ali com muito mais coerência do que esses ativistas mais extremados. E você até tinha me perguntado antes de começar o programa do Partido Missão, do MBL. O MBL tem um histórico de militância e vai virar partido agora, né? Então, assim, quando virar partido é que você vê como é que vai se comportar. Eles têm um histórico de um monte de tretas, um monte de polêmicas, várias delas que eu, obviamente, considero necessárias, algumas que eu critiquei. Agora, o deputado federal Kim Kataguiri é um desses que tem mais coerência na atuação na Câmara dos Deputados. Também é crítico do Lula, também é crítico do bolsonarismo, e busca ali tomar medidas de contenção dos gastos públicos, de você tentar aperfeiçoar as leis para que elas combatam aquilo que tem de ser combatido. É alguém que trabalha. Você pode ter discordâncias de atuação, de condutas, de temperamento, de opinião. Mas tem uma linha, você enxerga uma linha. O que acontece com esses polos, lulista e bolsonarista, é que eles discursam uma coisa, eles falam uma coisa, e a prática é totalmente diferente. Só que a maioria das pessoas que se deixa abduzir e hipnotizar, elas se deixam abduzir e hipnotizar pelo discurso, pela retórica. Então você tem de um lado Deus, pátria, família, do outro lado justiça social, igualdade, direitos humanos, democracia agora, né, principalmente. E na prática não é nada disso, entende? Isso é propaganda. Isso é o que o pessoal recebe pelo WhatsApp. Mas hoje em dia as pessoas buscam na política a sua identidade. Isso também é uma coisa degradante. Sim. Elas podiam buscar a identidade, sei lá, em livros de literatura, sabe? Se identificar com determinados personagens, com autores que têm obras perenes, que atravessaram séculos, entende? Você se identificar com político, é um negócio de uma cafonice, sabe? Mas elas fazem parte daquela tribo, e a partir do momento que ela faz parte daquela tribo, ela se recusa a enxergar a prática. Ela não consegue separar o discurso e a prática. E assim, o meu trabalho jornalístico, em essência, é separar o discurso e a prática. É você ver o que ele realmente está fazendo. Então, assim, o Bolsonaro foi eleito com a bandeira do combate à corrupção. Mas o que ele fez? O que ele fez foi a sabotagem do combate à corrupção.